Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje, como nós não temos mais feito lives, eu acho que vocês lembram de uma época que eu gravava relato. Na época eu suspendi os relatos, porque primeiro que tinha gente mal intencionada, tinha gente que mandava relato com dados, tinha gente que ainda tinha contato com a pessoa abusiva, tinha gente que, enfim, você vê a pessoa ainda tinha um super contato com o outro, com a outra, e às vezes isso ia parar na mão da pessoa. E complicadíssimo, né? Então eu falei assim, não, eu vou fazer live, porque na live as próprias pessoas que vão contar as suas experiências. E nessas experiências, elas contando essas experiências, elas usam fake, elas falam o que elas quiserem e compartilham ali, né? É mais prático também porque eram várias experiências narradas ao mesmo tempo. Hoje, gente, nós vamos aqui gravar o relato depois de muito tempo de, entre aspas, jejum que a gente teve, né? Nós vamos aqui gravar um relato que eu achei muito interessante porque a moça, ela foi casada. Os abusos não foram aqueles abusos extremos que a gente já falou, tanto que ela gravou não, desculpa, mandou esse relato justamente porque ela viu, né, que na relação dela os abusos não eram extremos, e aí ela mandou esse relato aqui pra gente. E também porque foi com pessoa religiosa, tá, gente? Pessoa religiosa, independente da denominação, é um negócio complicadíssimo. Porque há um consenso de que se a pessoa é religiosa, ela é melhor do que uma pessoa que não é religiosa. E tem muita gente usando da religião para camuflar características não tão louváveis assim. Vamos dar uma olhada aqui no relato da nossa amiga, principalmente, gente, a parte do divórcio, tá? A parte do divórcio eu achei interessantíssima, porque o que não falta hoje em dia é homem falando que ele não quer casar, porque as varas de família, os tribunais e tal favorecem as mulheres. Olha como a pessoa, quando ela é engenhosa, sendo homem e sendo mulher, engenhosa pro mal, eu digo, né? Não é engenhosa pro bem. Ela consegue dar uma volta no negócio e ela consegue fazer com que o outro entre no prejuízo. Nesse caso, foi um homem fazendo a mulher entrar no prejuízo. Então, não é bem assim, é homem vai entrar no prejuízo no divórcio. Não é bem assim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Oi, boa noite, Sara, que ela mandou de noite o relato, ela colocou boa noite. Assistindo seu vídeo sobre pequenos abusos são menos relevantes que grandes abusos. Me identifiquei e gostaria de compartilhar e desabafar com alguém meu caso. Como você entende? Mano, entender, eu não entendo, né? Eu também tô tentando entender aqui junto com vocês, tá, gente? Mas vamos lá. E já passou por abuso nos seus relacionamentos? Acredito que você tem propriedade para opinar, mas lógico, somente se você quiser. Convivi com um tipo de abuso muito diferente de tudo que já tinha vivido. Demorei alguns meses para tentar entender. Tem gente que demora anos, né, gente? Nossa, tem abuso que são anos para entender. Inclusive, até hoje me pego pensando se o problema não está em mim. Bem, se você pensava que o problema estava em você, a enorme probabilidade é que não estivesse. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quem é abusador mesmo, ele não tá nem aí. Quando a pessoa se questiona, ela tá disposta a mudar e a aparar arestas. Quem não quer aparar arestas e só impor, esse tipo de pessoa geralmente é a pessoa abusiva. Então, se você acha que o problema estava em você, a grande probabilidade é que não fosse. É claro que todo mundo tem uma parcela de
responsabilidade, enfim, que seja, né? Não vamos falar culpa, porém responsabilidade. Porém, tem esse traço. Se a pessoa está disposta a resolver e a parar essas, a maior culpada não é ela. Quem não está disposto, quem sempre joga a culpa no outro, fala que o outro não presta, e essa pessoa que só quer impor o seu ponto de vista geralmente é quem tem a maior responsabilidade da relação não dar certo. Acredito pelo abusador ser bem inteligente, não me tratar mal, nunca me agrediu, nem nunca falou palavrões comigo. Inclusive não gostava que eu falasse palavrão. Eu não sabia o que estava me deixando triste. Existia problema no meu relacionamento, mas eu não tinha nada concreto que comprovasse um abuso. Desconfio hoje de que ele seja passivo-agressivo. Então, são pequenas coisas que eles fazem. São pequenas coisas, porém, são coisas que dia após dia, se você for fazendo, você vai se magoando. Porque você pensa assim, eu sou digna desse tipo de coisa na minha vida. Eu sou digna desse tipo de coisa na minha vida. Todo dia, o que configurou assédio, por exemplo, principalmente no local de trabalho, todo dia. Se uma vez ou outra a pessoa, sei lá, faz uma brincadeirinha numa boa com você, acredito eu que não seja abuso. Você chega lá e fala pra pessoa, não gostei da brincadeira. Tá, pô, desculpa, não faço mais. Todo dia, pô, você vai, sabe, enchendo o saco da pessoa, né? Vem aqui, ó. Vou citar o exemplo de uma das várias situações que passei com meu ex-marido que acha que era abusivo. Chegou a me falar quando ainda estávamos juntos que tinha sido viciado em pornografia quando adolescente, mas que isso foi no passado. Idade atual dele, X anos. Eu não vou dizer quantos, mas é mais de 25 e menos de 35. Ele estava com muita vergonha em me falar, mas disse que aquilo já tinha passado. Gente, o vício em pornografia é extremamente frequente. Porque, gente, o vício em pornografia, assim, não é você ver de vez em quando pra querer apimentar a relação, não. A pessoa tem que ver, e ela tem que ver, às vezes, cada tipo de vídeo um pior que o outro, tá? Taras absurdas, não é coisinha simples, não. É tara absurda, às vezes até coisas ilegais, tá? Que tem umas pornografia aí meio pesada, que é coisa ilegal, é com bicho, é necrofilia, enfim, né? Não vamos citar muito exemplo aqui, que o pessoal também não, né? Não ficar muito ruim. Mas, olha, vício em pornografia é que nem qualquer outro vício. Uma coisa é você beber uma cervejinha de vez em quando porque você tá afim de se contrair. Outra coisa é você ter que encher a cara todos os dias, senão você não vai se sentir bem. Enfim, o vício é complicadíssimo. E o vício em pornografia, ele existe e é muito comum em pessoa abusiva, principalmente narcisista, tá, gente? Muito comum. Falou que aquilo já tinha passado, só que assim, vício não passa, gente. Mesmo quando a pessoa se trabalha, vício não passa. Ele continua ali e ela toma atitudes para que aquele vício não tome conta da vida dela. Porém, o vício não passa. Eu, por exemplo, vou ser compulsiva alimentar até o fim da vida. Eu posso controlar minhas atitudes, mas a compulsão vai continuar aqui dentro. Assim como alcoólatra, por exemplo, o alcoólatra, ele sempre vai ser alcoólatra, só que ele vai ter que controlar a quantidade de bebida que ele vai ingerir. A maioria se torna abstêmio justamente para não extrapolar, né? Nós podemos controlar as nossas atitudes em relação ao vício, porém o vício mesmo, ele está dentro da gente. São coisas que a gente não controla. As origens do vício. Esse assunto surgiu devido quando íamos assistir qualquer filme seriado que fosse. Se tivesse um casal se pegando, ele virava o rosto ou fazia gracinha para que eu não olhasse também. Botava a mão nos meus olhos brincando. Ou adiantava o vídeo dessa parte dos amassos e passava a cena para não ver. Até que um dia eu fiquei com raiva de toda vez ele fazer essas merdas.
Botei contra a parede e perguntei: por que você faz isso toda vez? Não pode ver casal se pegando? Tu adulto também faz isso comigo. Que besteira é essa? O abusador falou que, por ter sido viciado em pornografia, não queria ficar olhando cenas sensuais, pois isso poderia gerar uma recaída nele e voltar ao vício da pornografia, mesmo sendo um filme normal sem cena de sexo, apenas amassos. E como ele me respeitava, não queria isso para o nosso relacionamento. Tá, achei meio estranho, mas não questionei e tentei entender o lado dele, não criticando mais e não toquei mais no assunto. Passado algum tempo, encontrei uma mensagem de uma mulher chamada Fulana de Tal no celular dele que eu não conhecia e ele também nunca havia me falado nada sobre ela. Se era do trabalho ou outro local, a mensagem estava no aplicativo tal do celular dele. Não é o WhatsApp, mas eu também não vou falar qual é, tá, gente? Hoje em dia, o que não falta é aplicativo de chat, mensagem e outras coisas aqui. Perguntei quem era. Ele disse que não era nada demais, era só uma colega do lugar tal. Eu perguntei: ok, então tudo bem, mas logo em seguida a atitude dele foi que me deixou confusa. Ele pegou o celular da minha mão, se aproximou e desinstalou o app na minha frente e disse que tinha acabado o problema. Me deu tratamento de silêncio e foi dormir. Eu fiquei sem reação na hora. No outro dia, ele me pediu desculpas e disse que ficou sem pensar direito na hora porque eu nunca tinha feito aquela cena de ciúmes. Gente, eu acho assim, ciúmes seria se você tivesse dado um piti. Aí falou: ah, quem é? Eu não acredito que isso tenha sido ciúmes, mas você queria saber quem é. Não, tinha um ex meu que o que ele mais tinha era amiguinha mulher. Eu nunca dei a mínima. Eu nunca fui ciumenta, nunca fui chata, nunca fui. Mas ele tinha 1000 amiguinhas mulheres nas redes sociais. Eu não via nada demais naquilo. Aqui, com o tempo eu fui ver. Rolava chifre sim, ou seja... olha... Tá, tem homem que tem amiga mulher, mas quando o homem tem muitas amiguinhas mulheres que ficam ali, aí é complicado. Não que tenha ciúme, tá, gente? Mas não fala nada. Ó, fulana, de onde é que é? Ele já ficou com raiva, já desinstalou tudo, ó lá. Nunca gostei de invadir... Ó, peraí. Ele não soube como reagir. Sou bem tranquila com relação a ter ciúmes. Nunca gostei de invadir a privacidade do parceiro. Mas já vi achando ele frio e pouco mais distante. Depois do casamento, ele dedicava praticamente todo o tempo dele para uma determinada atividade que eu não vou falar qual é. Antes eu era a mulher mais maravilhosa da vida dele, me enchia de atenção e cuidados 24 horas. Ele já fazia tal coisa. Quando nos conhecemos, fiz a burrada. Burrada não, gente, pelo amor de Deus, você não sabia, só isso. Repara que a pessoa ela fica de um jeito que ela fica se chamando de burra, fica se chamando de... Não, gente, não, pelo amor de Deus, não se chamem assim, vocês simplesmente não sabiam. É porque mídia, gente, vive falando, quando você encontrar o amor da sua vida, será instantâneo, aí você acha que isso aqui é amor. Então não é burrada não, gente. Você simplesmente não conhecia. Fiz a burrada de me casar dentro de 6 meses de namoro. Ele insistia muito e parecia ser o homem que pedia a Deus. Com apenas 5 meses de casados, éramos para estar bem, mas algumas vezes eu sentia que minha presença era indiferente para ele. Enfim, suspeitei que ele estivesse me traindo, mas ele negou traição. Não toquei mais nesse assunto desse desentendimento e depois de 3 meses vi, ao passar perto da mesa dele, que ele estava usando novamente esse aplicativo, mas agora no notebook dele, ou seja, esconder, né? O problema também é esconder, gente. A pessoa não tem nada a esconder, ela vai esconder porque, mas será ela quer manter a privacidade dela. Mas quando ela começa a esconder muito, começa a surgir mentiras. Eu não tinha a senha do notebook, mas do celular dele eu tinha a senha que ele me passou. Olhei e vi que ainda continuava desinstalado. Não engoli direito essa história, pensei. Se só está instalado o aplicativo aqui no notebook, onde eu não tenho acesso, é porque ele esconde algo. Quando eu pedia a senha do notebook, ele ficava desconversando. Eu ia lá e desbloqueava e ficava do meu lado querendo saber o que eu estava acessando e para evitar outra discussão eu não olhava na frente dele.
No dia seguinte, peguei o celular dele escondido, quando ele dormiu. Fui na Play Store, digitei o aplicativo tal e, para minha surpresa, o app estava instalado, mas eu não conseguia visualizar ou acessar o app normalmente. Ou seja, ele deixou oculto. Outra vez, fiquei confusa. Eu nem sabia que dava para deixar app invisível. Eu também não sabia. Tô tão noob nesses negócios de esconder coisa dos outros que eu nem sabia. Abri o app pela Play Store. Quando olhei nas mensagens salvas, tinha um monte de perguntas salvas de sexo. Somente perguntas em inglês. Tipo monólogo. Muito estranho. O abusador fez intercâmbio no país tal, tem inglês fluente. Você vê que é uma pessoa de uma boa origem, porque ele é novo ainda, fez intercâmbio, fala inglês, então ele teve acesso a assim, coisas muito boas na juventude, né? Uma pessoa de um nível mais ou menos. Tive que ir no tradutor, não sei inglês direito. E logo depois tive certeza de que aquele monte de putaria não estava direcionada para mim, mas para qualquer outra pessoa que ele quisesse e que talvez falasse inglês também, em algum chat, sei lá o que. Para você ver, logo um homem evangélico, olha aqui, gente, o perfil que ela traça dele. Criado a vida toda na igreja, se diz cristão fiel, toca no grupo de louvor da igreja, às vezes ensinava na escola bíblica dominical. Só ouve louvores. Não queria que eu escutasse músicas mundanas. A gente fala muito esse negócio de mundano, eu peguei uma raiva disso. Porque a gente está vivendo onde? A gente está vivendo em outro planeta? Não, a gente está vivendo no planeta Terra. Então, tudo é mundo. A gente é do mundo. Aí o crente vai me ver aqui, vai ficar morrendo de raiva. Como assim, mulher? Eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Ok, mas esse termo mundano é um termo que eu não gosto. Como se a pessoa, por ela ser religiosa, ela não fosse desse mundo, ela fosse sei lá da onde. Ah, não gosto, gente, desculpa. Não, eu queria que eu escutasse músicas mundanas, tipo Jorge Vercillo, que eu sempre gostei. Me tornei evangélica depois de adulta, inclusive conheci esse cara na igreja. Enfim, homem exemplar para a sociedade, imagem pública, já que ele cresceu na igreja, ele sabe direitinho qual script usar para ser bem aceito nesse tipo de ambiente aqui. Mas que dentro de casa estava me deixando meio maluca, confusa, cada vez mais sobre as atitudes dele. Não confrontei com ele sobre essas fotos. Imaginei que ele iria inventar algo para me deixar ainda mais confusa, com medo que eu pudesse expor ele para algumas pessoas da igreja. Ele parecia se preocupar principalmente com a opinião dessas pessoas evangélicas. Posso considerar como abusivo o que passei ou seria apenas mais um mal-entendido da minha parte? Então, essa foi a primeira parte do relato dela, que ela falou justamente sobre esse negócio da pornografia. Bem, você me perdoa. Eu já conheci vários homens, apesar de eu ter namorado pouco na minha vida, mas como eu lidei com muita gente com esse perfil religioso aqui, o que eu já conheci de gente, principalmente homem, que era isso aqui. Mas Sara, tem mulher também, tem mulher que vai com a saia no pé, com o cabelão sem cortar para a igreja, e fora dali arrasa quarteirão. Claro que tem. Mas o que eu digo é que eu tive experiência com homens. Quem teve com mulheres também, se quiser enviar relato para cá, pode enviar. Então, depende muito. Olha, esse tipo de perfil aqui, você me perdoa. Eu não conheço ele, a pessoa dele, mas geralmente é assim. Como ele cresceu na igreja, geralmente essas pessoas elas cresceram com a sexualidade muito reprimida. Não pode nem. Pode nada. Você não pode nada, você não pode nada. Aí, às vezes, a pessoa descamba pra pornografia e descamba pra pornografia pesada. Porque, gente, não é por nada. Não é que agora a pessoa vai ser promíscua. Ficar com todo mundo, fazer sexo com todo mundo. Se a pessoa de fato quer ter lá suas regras de sexo, por exemplo, tem muita gente que faz parte hoje em dia de movimentos que só pregam para fazer sexo depois do casamento. Ok.
Mas eu acredito que mesmo a pessoa sem fazer sexo, ela tem que ter uma sexualidade saudável. Se vê demônio e tudo. Se vê sacanagem e tudo. Não pode escutar música do mundo. Meu Deus do céu. Esse exagero, porque pra mim é um exagero, não, você não pode escutar uma música que não é louvor. Isso vai reprimido, depois isso vai estourar em coisas absurdas. Então, geralmente, quem é muito restrito assim, a ponto de não pode nem escutar uma música, é porque a pessoa, muitas vezes, ela própria, ou ele próprio, por assim dizer, é uma pessoa reprimida. E quando isso for desreprimir, por assim dizer, vai vir de maneiras absurdas. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de um ex meu. Rapaz, extremamente retraído. Falar uma coisa, no começo do namoro comigo não conseguia nem pegar na minha mão. Eu achava bonitinho. Por que eu achava bonitinho? Porque é tanto homem, né, que vai pra balada, pega 10 mulheres numa noite só. Mulher também, tem mulher que vai pra noite, pega 20 homens numa vez só. E eu não gostava disso. Só que como ele se reprimiu demais, é viciado em pornografia. E era cada vídeo absurdo que ele gostava de ver. E era cada tara absurda que ele gostava de incentivar. Até o dia que ele começou a insinuar que ele queria sair com prostituta. Eu falei, porra, tu não pegou nem na minha mão. E agora tu quer sair com puta. Gente, desculpa o palavrão, desculpa a indignação. É assim, menina. Ah, Sara, então todo homem reprimido vai sair com prostituta ou vai sair com as mulheres da noite? Não, não. Mas o que eu digo é o seguinte: quando isso extravasar e quando isso, sabe a barragem ali da represa, se for rompida, já era, vai vir de uma maneira assim totalmente maluca. Então, sexo, não que você vá sair transando com todo mundo, não. Inclusive, eu respeito, a pessoa não quer fazer sexo fora do casamento, antes do casamento, tá no direito dela. Mas a sexualidade, mesmo sem fazer sexo, porque todos nós temos sexualidade, até os assexuais têm sexualidade, só que é diferente, né? A sexualidade tem que ser exercida de uma maneira saudável. Se tudo é pecado, se tudo é do diabo, se nada presta e até a música você não pode ouvir, meu Deus do céu. Porque eu conheci mais de um homem com esse perfil aqui. Então, agora, isso dele trocar mensagem pelo app em inglês, sabe qual é o detalhe disso aqui? Eu sou solteira, né? Já falei pra vocês. Direto aparece lá no meu Facebook, fulaninho, hi, não sei o que, também em inglês. Manda foto daquilo sem eu pedir. Começa a falar de safadeza. Aí eu mando ele pegar aquilo ali e botar, vocês sabem onde? Bloqueio o cara, porque eu não pedi. Vocês estão entendendo, gente? Então, a internet tá cheia de homem casado que se faz de santinho na comunidade e tá chegando pra mulher ou solteira ou mulher casada com outros homens e mandando até foto daquilo ali sem ser solicitado. Eu não tô dizendo que o seu ex-marido fez isso, mas não é impossível. Até porque, por que ele ia manter um app escondido com mensagens em inglês? Talvez essas mensagens em inglês justamente porque como você não é fluente no idioma inglês, para chegar nessa pessoa e caso vazasse alguma coisa, você nem entender. Só que como hoje em dia tem Google Tradutor, dá. Ou você podia ter uma amiga que entendesse, mandar para ela e ela traduzir para você. Entendeu? Mas talvez até nem para não chegar com tanta facilidade em você, você acabou descobrindo. Gente, tem uma segunda parte que a moça enviou falando do divórcio. Eu acho muito importante eu ler essa parte também. Porque são pequenas nuances e pequenos detalhes do desrespeito no divórcio que, olha, não é por nada, gente, mas
são coisas assim que machucam. São coisas que machucam. Inclusive, como eu falei aqui no começo do vídeo, tem homem que chega e fala: o homem ele sai todo prejudicado no divórcio. Nesse caso, ela saiu com alguns prejuízos no divórcio. E também acontece. Por quê? Porque a pessoa, no caso o ex-marido dela, já tem essa índole, né? Que nem ela falou na segunda parte aqui do relato que ela me enviou, que ele gosta de tirar vantagem. Gente, uma coisa que pessoa abusiva adora fazer é tirar vantagem. Até um palito de palita dente. A pessoa, se ela puder, ela tira vantagem. É impressionante. Esse ex que eu tava falando pra vocês, esse que não conseguia nem segurar na minha mão e queria depois sair com prostituta. Sabe o que ele falou uma vez pra mim? Porque eu dei aula em escola de idioma também, né? Ele falava assim pra mim: será que não dá, olha a cabeça, será que não dá pra gente, pra pessoa, qualquer pessoa, cursar um curso mais barato, ficar razoavelmente conhecedor, um ensino mediano do idioma, e depois fazer os 2 últimos módulos numa escola de renome e pegar o diploma da escola de renome, ou seja, ele queria adquirir o conhecimento num lugar mais barato para gastar menos e pegar o melhor diploma no último módulo ou nos 2 últimos módulos. Vamos supor, o curso dura 5 anos. Tem curso que dura menos, tem curso que dura mais, tem curso que dura... Nossa, tem curso aí que dura quase 10 anos, né? Curso que dura 5 anos. Aí você faz 4 anos numa instituição até você ficar razoavelmente fluente. O último ano você faz na instituição tal para pegar o diploma da instituição tal. Mas claro que você pagou bem menos, porque curso de escola mais top costuma ser mais caro. É tudo assim, gente, é tirar vantagem, tudo calculando para tirar vantagem. Tinha uma época também que eu sempre tentei trabalhar com venda na minha vida. Tinha uma época que eu vendia umas outras coisas aí. Tinha uma época que eu vendia Victoria's Secret. Sabe? Por que você não usa aqueles genéricos? Tipo, perfume genérico e vende o mais caro. Mas fala que você usa o genérico, que é 5 vezes mais barato. Só querendo tirar vantagem, meu filho. Só vantagem. Só vantagem. Até centavos. Se eles puderem tirar vantagem, eles tiram. Gente, essa vai ser a primeira parte, tá? Do relato. E depois eu vou gravar aqui pra vocês a segunda parte, contando a parte do divórcio, que fica um pouquinho mais óbvio essa questão de tirar vantagem. Aqui foi mais a parte da sexualidade. A parte da sexualidade, velho, você me perdoa. Eu não sei se eu não conheço a pessoa dele, tá? Às vezes a gente pode até falar uma bobagem aqui, não sei. Mas eu tenho pra mim que as pessoas mais puritanas são as que mais fazem bobagem. Gente, eu falo palavrão. Eu escrevo conto erótico. Enfim, eu escrevo cena de sexo. Não tenho problema nenhum com cena de sexo. Eu falo palavrão. E eu também fui criada para não falar palavrão. Eu fui criada para não falar nem cacete. Que não chega a ser palavrão. Eu falo palavrão, até a minha irmã ela fala: Sara, você é a única que não cisma de eu falar palavrão. Eu falei: minha filha, pra mim é que nem dizia Dercy Gonçalves, palavrão pra mim é um imposto, palavrão pra mim é esse governo de merda, palavrão pra mim é quando você trata o seu próximo com desrespeito. Palavrão usado como pontuação não tem problema nenhum. Eu acho assim, quem não gosta de usar não usa, mas pessoa muito escrupulosa. Não posso ver uma cena de amasso na TV que eu já fico daquele jeito. Não posso escutar uma música que não seja louvor da igreja, porque é pecado, é do diabo. Gente, pelo amor de Deus. Outro dia também eu vi uma pessoa aí, que eu não vou falar quem é, né? Que ela fala: não, porque o diabo era ministro da música no céu, então toda música que você escuta aqui não é louvor, é do diabo. Ah, meu Deus. Gente, a música ela influi até na nossa personalidade, na nossa energia. Claro que você não vai escutar qualquer coisa, mas, pô,
tudo que é música agora do diabo. Gente, essas pessoas extremas, assim, acho complicadíssimo. E olha, eu falo palavrão, eu escrevo cena de sexo, nunca traí, não tenho taras absurdas de querer fazer coisas absurdas, nunca traí, não tenho necessidade de trair. Fico sem homem anos da minha vida e não dou a mínima pra isso. Vocês estão vendo aqui, não é a questão da abstinência sexual. É essa questão do falso puritanismo, que eu não gosto. Mas, gente, olha, daqui a pouquinho eu vou gravar então a segunda parte do relato. Até daqui a pouco.